Olá, amigo internauta, estamos de volta com mais uma edição do Debaixo da Moita, podcast que vem aqui trazendo cada vez uma pessoa que traz assuntos bem bacana, bem legal de se ouvir e lógico, para você interagir, dê a sua opinião, dê o seu ponto de vista aí. Estamos aqui hoje com ele, que é professor, administrador de empresa, pai de família, um cara historiador, autodidata, eu acho. Está aqui o professor Tica, seja bem-vindo. Obrigado por sua presença. Eu que agradeço, Moitinha. É um prazer imenso estar aqui. É um prazer imenso estar fazendo parte desse projeto que eu sempre apoiei, você sabe disso, sempre incentivei. É uma honra e alegria estar aqui colaborando um pouquinho. Eu também estou muito feliz aqui com a sua vinda. A gente já há muito tempo, a questão do apoio aí, como você falou, Tica, a gente já tem esse conhecimento desde o começo, porque assim, eu acho que na primeira edição você já me procurou, deu os parabéns e tudo, e eu fiquei muito feliz, e naquele momento eu já lhe convidei para vir. Já tem 2 anos que a gente tenta trazer o Tica. Pois é, e é um prazer, como eu falei, né? Espero contribuir e a gente até deixei aqui já o convite para o Moitinha para convidar alguns colegas para a gente fazer aqui um bate-papo ao vivo, para ser bem descontraído. Amigo Márcio, já seja convidado, Carlinhos Arruda, Diego, Alex, vamos fazer um bate-papo aqui bacana, junto, né? sim, Todo mundo junto para a gente lembrar as resenhas antigas, né? Com certeza, vai ser muito bom. Vamos anunciar ali, passar uns 15 dias a um mês, né, anunciando. Vai ser muito bom. Vai ser. E assim, é um prazer, como eu disse, né? Estou aqui, pessoal, para a gente conversar um pouquinho, principalmente em relação à frecheirinha da época que eu vivi como criança e a frecheirinha de hoje, fazer uma comparação, tirar alguns ensinamentos em relação a isso que a gente vai abordar hoje. Isso incluindo não só a política, mas as administrações, ramificando para a educação, a saúde, né? O que a gente puder colocar aqui, que a gente, né, puder lembrar. Tica, vamos começar. Eu sempre peço para a pessoa se apresentar, falar um pouco de você. Você é bastante conhecido, mas tem muitos dos meus internautas que não lhe conhecem ainda. Beleza. Meu nome é oficial Antônio Francisco, tá vendo? Aí, desde criança, eu não sei quem foi infeliz que botou esse apelido Tica e ficou. Tentei mudar, tentei transformar em Júnior, porque é sobrenome, mas não deu não. Aí fica como Tica até morrer, se Deus quiser, vai dar certo. Sou filho da saudosa Dona Mundinha, que leva o nome do Sei, né? Do tio Luiz, como o pessoal chamava muito. Sou irmão da Heloísa, grande educadora do município. Enfim, sou um frecheirense nato, nasci, me criei aqui e, se Deus abençoar, vou morrer aqui para fincar raiz aqui na minha terra maravilhosa que é Frecheirinha. E, assim, sou professor, né? Eu gosto de ser mais educador do que professor. Não me preparei para ser professor, nunca imaginei ser professor. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai esmiuçar aí o máximo possível esses detalhes. Nunca imaginei ser professor e assim a vida foi me levando para esse caminho. E assim, sou muito feliz pela trajetória que eu tive até hoje como professor e ter contribuído para a educação de Frecheirinha durante esses 30 anos. Esse ano faz 30 anos que eu trabalho na educação. Sei. Tica, quando você começou a entender a vida, ver algumas coisas, porque assim, quando a gente é criança, às vezes a gente acha que tudo é normal, não vê alguma coisa que pode ser corrigido. Quando você tomou essa malícia, começou a perceber quem era o gestor da época, você lembra? Bom, eu me recordo na minha época muito do Tivan Dick, né? O saudoso Tivan Dick. Eu me recordo também um pouquinho do seu Benito Lima. Eu era muito amigo do Lamarck, que era filho do seu Benito Lima. Infelizmente, ambos faleceram aí na Covid, um perto do outro, foi uma tragédia. Pai e filho. O pai e filho. Morreu o pai e o filho logo em seguida, infelizmente, o saudoso Benito Lima. E aí eu me recordo muito, ainda criança, antigamente a gente chamava de Terreiro Alegre. Uhum. Hoje a gente tem os comícios, né? Agora em Frecheirinha virou parecendo uma apoteose, os desfiles, mas antigamente chamava-se Terreiro Alegre. Era uma charangazinha e tal. E eu me recordo demais, assim, eu cresci na administração de Vandir Custódio de Azevedo, que para mim, e aí eu respeito, né, a opinião de todo mundo, mas para mim o maior prefeito de Frecheirinha já teve até hoje. Sim.
Como foi viver a infância naquela época? Hoje, você como está na gestão escolar, né? Você vê uma infância, uma adolescência muito contraditória à sua época? Bom, antigamente, tá entendendo? A gente costuma dizer que a gente era criança, era criança, a gente brincava de fato. Eu me recordo muito bem que era muito difícil, tinha a época, muito difícil mesmo. A situação financeira de Freixeira era muito ruim. Eu me recordo muito quando eu morei na casa de Vandir, que ele me dizia que tinha que repartir, entendendo? Repartir um emprego de varredeira para 3, 4 famílias. Ele pegava um salário, vamos imaginar um salário mínimo hoje, e dividia para 3, 4 pessoas. As pessoas ficavam satisfeitas, apesar de ganhar pouquinho, mas é porque a dificuldade era muito grande. Então, apesar disso, a gente como criança, que você sabe que criança ainda não tem essa percepção da responsabilidade de tomar conta de uma casa, de ser aquela pessoa que vai realmente trazer o pão, como se diz. O arrimo da família. O arrimo da família. Então, assim, o que a gente fazia antigamente? Os rios, quando chovia, ele ficava muito cheio. Antigamente a gente tinha poucas casas, pouca construção. Então, os rios aqui eram bem melhor do que hoje. Hoje, infelizmente, a cidade está tomando os rios, né? Então, o que a gente fazia? Eu me recordo muito bem. A gente pegava um pouquinho de sal, amarrava num saco, uma faquinha de mesa e passava o dia todo nos rios, tomando banho, comendo manga, mata-fome. Enfim, a gente vivia dessa forma. Então, a gente saía de manhã de casa, às vezes chegava 1 hora, 2 horas da tarde, nem se lembrava, às vezes com bucheio já de muita coisa para comer, e os pais, às vezes... uma cana, né? Os pais, às vezes, até gostavam, porque muitas vezes não tinham o alimento em casa, o alimento era muito escasso. Então, assim, eu acho a infância antigamente muito melhor do que hoje, apesar de a gente ter poucos recursos. Mas a gente brincava com o que tinha. Essas dificuldades não tornavam as pessoas infelizes, né? Em hipótese alguma, de forma alguma. Inclusive, uma coisa que a gente pode até abordar hoje, que está muito na moda, o tal do bullying, né? Antigamente, a criança que não tinha um apelido não tinha amigo. Todo mundo tinha que ter um apelido. E a gente levava numa boa, sabe? Eu me recordo, o apelido que eu tinha muita raiva era 4 olhos. Eu começava a usar o que eu ficava com vergonha, até guardei o óculos, mas assim, todo mundo tinha. E eu percebo, que antigamente não existia como existe hoje isso, entendendo? A gente resolvia nossas coisas ali, as amizades eram mais sólidas, a gente brigava, às vezes saía até na porrada, que Deus me perdoe o termo, mas logo em seguida a gente estava de boa, não existia malícia, essa raiva, essa ira que se tem hoje. Entendendo? Antigamente não tinha, a gente realmente, eu acho que antigamente a gente tinha, entendendo, um espírito melhor de viver, a gente tinha mais amor no coração, a gente tinha amizade verdadeira, a gente não tinha essas frescuras, infelizmente. Tica, esse lance de a pessoa ser mais amigo, será que tinha relação com a necessidade de descobrir algumas coisas? Você precisava ser amigo de alguém para saber onde era que estava tendo manga, onde era que estava moendo, para se divertir porque não tinha um brinquedo, um carrinho. Será que tem alguma relação com isso? É porque a gente precisava mais dos outros, Moitinho. No sentido de que a amizade era feita realmente na parceria de convívio. Não era hoje que você fica falando com seus colegas no celular, no WhatsApp. Eu passo ali na frente da casa da tia Zefinha, a saudosa tia Zefinha, a calçada da tia Zefinha, que antigamente a gente se sentava ali e batia um papo. Eu passo lá e aí eu vejo as tias, cada um com o celular na mão. Elas não conversam mais entre si. Então, antigamente, a gente não tinha isso. Então, a gente precisava, de fato, do convívio pessoal, da interação de fato, entendendo? Então, a gente precisava um do outro para ter, até para brincar. Hoje em dia, por exemplo, o meu menino, ele brinca com os colegas. Aí ele fica no jogo lá e tudo mais, um falando com o outro, mas cada um nas suas casas. Antigamente não tinha isso. Você tinha que brincar, você tinha que estar do lado de alguém, convivendo, corpo a corpo com ele. Então, eu acho que isso é algo que realmente necessitamos ter hoje, que infelizmente as tecnologias que são maravilhosas, entendendo? Está nos afastando um pouco disso, entendendo? Como todo bônus tem um ônus, né? Infelizmente a tecnologia, inclusive o que mais me admira, que também está afetando as pessoas que não são contemporâneos da tecnologia, né? Como no caso do pessoal lá das filhas da saudosa Dona Zefinha, né?
o pessoal não são contemporâneos das redes sociais, assim como eu também, você, nós não somos contemporâneos. Enquanto os meninos aí que já nascem já sabendo configurar celular, dá nó cego os meninos aí no celular, nó cego em celular que eu digo. A gente não pode deixar de seguir o rumo da vida. A tecnologia veio para ficar, a gente tem que se adequar, se adaptar a ela, claro, mas como você falou, existe realmente essa parte que a gente perdeu, essa necessidade de estar de fato juntos. A gente brincava junto, as nossas brincadeiras eram maravilhosas. Aqui em Frecheirinha nós tínhamos as épocas, né? Nós tínhamos a época da bila. Da pipa, né? Aí nós tínhamos a época da pipa, né? E tínhamos a época do peão. Então, para você brincar de bila, não dá para brincar no celular. Você tinha que cavar os 3 buracos, ou então do triângulo. Então, essas brincadeiras antigamente, tá entendendo? Que eu acho que é mais saudável. Que aí, como você falou, essa é a grande diferença. Para você brincar na época, você tinha que estar junto. Você precisava estar convivendo. Hoje em dia, não, os meninos brincam cada um na sua casa. A bila eu conhecia 2 jogos de bila, né? Que é o do buraco, né? O buraco e o triângulo. E o triângulo, né? Que era o triângulo e a linha, né? Eu acho que só tinha essas 2 mesmo, né? É o que mais dava briga na nossas áreas. Porque assim, a gente chama dos grandes. A gente costumava chamar os grandes. Quem eram os grandes? Aqueles pessoal que era mais velho que a gente. Uhum. Então, o que eles faziam? Eles chegavam e diziam, tá faltando uma bila, tá faltando um. Aí pronto. Aí cada um ia buscar a sua. Aí todo mundo corria pro triângulo para pegar a sua e dava confusão. O pessoal brigava com bila mesmo. Mas é como eu lhe falei, brigava. Mas pouco tempo depois já estavam todo mundo junto, porque precisavam um do outro, né? O interesse hoje da gente bater esse papo, meu internauta, é porque, assim, eu e o Tico aqui, nós somos praticamente da mesma época. Então, a gente conviveu muitas coisas aqui que precisa ser ressaltado aqui. Muita gente, alguns vão lembrar e sentir saudade. Outros talvez vão achar até absurdo, porque nem acredita que isso já existiu, né? Verdade. Meninos, não tinha, como você falou aqui, da condição financeira, a maioria das crianças não tinha condição de comprar um carrinho, um simples carrinho. Aí fazia de lata de sardinha, né? Com os pneus fazia com pedaço de chinelo, né? A gente brincava muito boinho. O boinho era esse que dá na cerca de arame, antigamente tinha muito. Melão, né? Que é o melãozinho amarelinho. A gente chamava de boinho. A gente pegava os palitinhos, fazia as perninhas, a orelha, pegava os palitos de picolé e fazia um cercadozinho e brincava. A gente brincava com o que tinha, como você falou. Pois é, aí tinha a lata de óleo Pajeú, que era quadrada, você fazia um ônibusinho e tal, não era? Exatamente. Legal. Eu me lembro, a brincadeira que a gente brincava muito na época também, fora essas 3 épocas, a gente brincava muito da bandeira, do Liga. O da bandeira era muito massa, que era 2 equipes tentando pegar, quem conseguia pegar a bandeira do outro, que também dava muito na época, a gente brincava demais. Do Liga. O Liga é como se fosse, sabe o quê? O beisebol. Né? É mais ou menos o beisebol. Não tem um beisebol que é com taco? A Liga a gente fazia uma bola de meia, né? Só que em vez de taco a gente usava a mão mesmo. Tinha umas meninas que era boa de rebater. Então a gente se juntava na praça realmente para brincar. Na época das férias era aquela meninada, 20, 30 meninos. E como eu lhe falei, voltando àquilo que eu disse, era necessário a interação. É por isso que eu acho que as amizades antigas eram mais sólidas, porque você tinha aquela interação, aquele convívio. Tanto é que as amizades que nós temos hoje dos nossos amigos antigos permanecem. Realmente, praticamente vem da infância, né? A gente fica saudoso, né, dessa época, né? Inclusive, assim, eu recordo-me muito, você me perguntou o que é que eu me lembro muito da dificuldade que era Frecheirinha. Aqui, eu me recordo muito, lá na esquina ali, que era a agência, que era a agência do seu Adalto. Hoje, ali temos ali aquelas 2 lanchonetes, né? Uhum. Era ali a agência, bem naquele cantinho ali do lado da Câmara Municipal, para quem não conhece. Então, ali eu me recordo muito bem, eu era criança, eu vejo. Chegavam os ônibus antigamente ali para o Brasília, Itapemirim, Serrano, e para o Brasileiro. E o que acontecia? Ele vendia coco, que inclusive a gente era muito famoso por venda de coco na época, cal e coco, não era? Uhum. Era a terra do CC, era 3C, o outro não vou dizer. Né? E agora saiu, o outro ficou a calcinha. Vai substituir. Então, a dificuldade internauta era tão grande de Frecheirinha que o que acontecia? O pessoal esperava o pessoal comprar o coco.
os passageiros, né? Eles rebolavam o coco pela janela do ônibus e o pessoal pegava aquele coco e abria para comer. Me recordo muito do Mata-Fome. Eu não sei se ainda tem Mata-Fome. Um dia eu estava brincando, eu estava andando de bicicleta. Eu tenho vontade de mostrar para os meus filhos. Pois é, eu estava andando de bicicleta até com o Mário e nós nos barramos no pé de Mata-Fome, ali perto da barragem do Gesso. E aí eu levei lá para casa e mostrei meu menino. Cara, o Mata-Fome, o próprio nome diz tudo. Ele matava realmente a nossa fome. Ele inibia a fome ali. Inibia a fome, como eu falei, a dificuldade internauta era grande. Hoje em dia, Frecheirinha está uma maravilha em relação a isso. Mas antigamente era muito difícil mesmo. A gente realmente não tinha condição. A castanhola, a gente ficava com o mato dos beiços roxos. Era gostoso, castanhola. Ficava com os dentes desbotando, como a gente dizia. Já comi castanhola. Tanta castanhola. Isso tudinho a gente vivia na época. E a gente fazia isso, passava o dia, como eu falei, a gente passava o dia tomando banho nos rios, comendo essas coisas, para poder chegar em casa já um pouquinho nutrido. Como a gente está falando aqui das dificuldades, e essas dificuldades tornavam as crianças mais criativas, né? Eu lembro que você, uma época, montou um circo junto com... Não lembro qual era o seu cargo lá dentro, eu sei que não sei se era palhaço, tipo. O circo durou 3 dias. O primeiro dia, a gente era expulso, todo dia a gente era expulso da casa. O primeiro dia foi na casa justamente do Lamarck, né? Do Roberto Lima. E aí a mãe dele não gostou, porque era um fuxico danado. Aí nós fomos para a casa da pastora. Aí, não, foi lá para minha casa. Aí no terceiro dia foi para a casa da pastora. E eu morava fundo com fundo lá com a pastora, lá, emendado lá. E aí o que aconteceu? Todo dia a gente fazia o circo, era muito bom, dava muita gente. E aí eu me recordo que era... Tinha até dançarina, Lohan. Não era dançarina, as bailarinas. As bailarinas, né? As baianas, né? Era a Janciara, a filha do Tio Vandic. Era. Né? A Ivenê. A Ivenê. Aí tinha uma outra que eu não me lembro mais o nome dela. Eu também não me recordo. Que era... Rapaz, era uma morenona bonitona, sabe? Na época era famosa ela. E aí a gente conseguiu levar ela para... Ela era a atração do circo. O pessoal ia para ver, era ela mesmo. E a gente brincava, a gente era palhaço, essas coisas todas. Então era muito, muito legal. Era como você está falando, a gente tinha que ter... A dificuldade fazia a criatividade. Tinha que ter a criatividade. Eu me recordo que quando eu recolhia... Eu me lembro como hoje era 50 centavos, não me lembro mais a moeda na época, a gente recebia... E eu me lembro que a gente ia chupar sorvete lá na esquina lá na esquina lá do meu cunhado Nonato. A churrascaria Tia Rita, ele tinha uma sorveteria, e aí a gente pagava as meninas com picolé e sorvete. E eu ficava com os trocadinhos, que eu era o dono, né? Oi. Ela estava treinando para empreender, né? Na época. Rapaz, a gente vai falar também de política, mas esse assunto aqui tá legal. A gente já falou do circo, a gente já falou das brincadeiras de criança e educação. Já que você hoje conhece muito bem como está funcionando a educação, como era a educação? Ali era o final dos anos 70, né? Eu costumo dizer hoje, até converso com muita gente, o que é que mudou, que eu acho, no meu entendimento, que mudou da educação de antes para hoje? Primeiro detalhe é que é o seguinte, a família ela mais junta, mais próxima às escolas. Mas isso acontecia por quê? Porque antigamente, você sabe que nós tínhamos a mãe de família. Ela é que cuidava da casa. Entendendo? Então ela tinha mais tempo, ela acompanhava realmente a educação dos filhos. Então, eu me recordo, se uma diretora mandasse um recadinho para um filho, para a mãe comparecer na escola, coitado dessa criatura, ele apanha na ida e na volta, dependendo do que fosse, apanhar de novo. Você acredita que isso era os pais valorizar mais a educação dos filhos? Não, aí o que acontece? O que eu acho, Moiti, não é que hoje os pais não valorizam. O que eu acho é que hoje, entendendo, é muito corrida. Então, por exemplo, uma mãe de família hoje, ela não pode... Mesmo que ela queira, ela não pode se dedicar exclusivamente à sua família. Entendi. Ela tem que sair para trabalhar. Então, as mães de família hoje passam o dia trabalhando. Então, ela é mãe, verdade, mas ela trabalha. Muitas delas nas fábricas, passam o dia todo trabalhando, chega em casa na hora do almoço, naquela correria toda, já volta, 5 horas volta. Então, o que acontece? Ela não tem mais aquele tempo que tinha até antigamente. Inclusive, assim, eu faço aqui uma saudação a todas as mães. Eu acho mulher incrível, né? A mulher, ela consegue dar conta de trabalhar e ainda chegar em casa e ainda dar conta da casa, de cuidar do filho, de arrumar a casa, de
E assim, os maridos deveriam valorizar mais as mulheres, que eu acho que realmente merecem. Porque são 3 turnos mais de trabalho. Bora assistir o podcast aí, que ele deu uma moral. O Tica deu uma moral aí. Vamos assistir aí. Dá um like. A minha esposa, 5h30 da manhã, acorda já cuidando da casa. Então, varre o café, organiza tudo ali, ajeita a cor do menino. Aí vai trabalhar, aí em cima da hora chega, ajeita ali a comida. Quando chega de noite, ela não vai descansar, vai cuidar de alguma coisa. Porque mulher, a dona de casa de verdade, ela não consegue ver nada fora do lugar. Ela vai ajudar. Então, para mim, eu acho que essa é a grande diferença. Antigamente, não. As mães, elas tinham tempo. Ela era exclusivamente para cuidar da casa. Então, assim, eu acho que não é que hoje a família relaxou. Eu acho que é realmente a falta de tempo. Mas, infelizmente, há sim, Moitinha, porque eu trabalho dentro de colégio. Há algumas mães, alguns pais, alguns familiares que estão delegando essa atribuição. Porque educar é dentro de casa. Então, estão delegando aos colégios a educação dos filhos. Isso não está correto. Porque a educação é em casa. O filho tem que ser educado em casa. E como eu falei, devido a essa correria do dia a dia, isso está sendo muito dificultado. Porém, isso está causando um grande problema. Foi um benefício para a cidade essa evolução, mas como a gente falou lá no começo, todo bônus tem o ônus, né? Porque, olha só, a gente escuta muito a mãe, algum responsável pelo aluno dizer o seguinte: eu não sei mais o que fazer com esse menino. Eu não sei mais o que fazer com esse filho. Eu não sei mais o que fazer com essa menina. Aí você vai analisar, Moitinha. Nós dentro do colégio. Eu, por exemplo, eu sou coordenador dos primeiros anos, nós temos mais de 200 alunos. Todos filhos dos outros, digamos assim. Que eu procuro atender e ajudar o máximo que eu posso. Mas quando você que é pai, você que é mãe, chega para mim dizendo que não sabe mais o que fazer com aquela criatura, imagine eu. Então, a educação hoje... Você se sente ruim com isso daí? A gente se sente impotente. Por mais que você tente ajudar. Mas como eu falei, como é que se o pai e a mãe estão dizendo que não sabe mais o que fazer com o filho, como é que nós, a escola, vai fazer? A gente dá o apoio, dá o suporte, conversa, orienta, mas, infelizmente, essa é a grande diferença. Antigamente, não. A educação era feita em casa. A mãe, o pai educavam. Moitinha, tu se lembra na nossa época, que a gente estudava, jamais você ouvia uma pessoa desrespeitar um professor. Verdade. De jeito nenhum. Por quê? Porque ele era educado. Na primeira série, uma vez, a gente cantou tanto Olá, visitante, como vai? A nossa amizade nunca cai, nunca sai, sei lá, pro professor Biratã, que ele disse, não, tá bom. Ele veio umas 4 vezes, na primeira, a segunda, a terceira, quando foi na quarta, ele, não, tá bom, pode... Então, é assim, a gente ficava de pé para receber o diretor da escola, então tinha essa hoje... Eu não sei como é que funciona, porque eu não trabalho na educação. Antes de iniciar a aula, a gente formava uma fila e cantava o hino nacional. Eu lembro. Cantava o hino nacional, às vezes cantava o hino da escola, da cidade. Então, isso era uma questão de respeito que se tinha. E só depois que começava. Então, havia realmente isso. Mas, de novo, o que eu estou dizendo, eu não estou aqui fazendo uma crítica às famílias. Pelo contrário, tá vendo? Estou elogiando principalmente essa vida corrida que está se tendo hoje. Mas há essa grande diferença. Antigamente, os pais, a mãe tinha tempo para educar, para estar junto, para estar próximo. Hoje em dia, infelizmente, não. E essa separação entre família e escola, para mim, é o grande problema hoje. Qual é o segundo grande problema que eu lhe digo? Que espero que isso mude. É a aprovação automática. O que é que aconteceu? De um tempo para cá, criou-se, isso daí para mim foi uma aberração, e aí isso daí é uma opinião minha, respeito quem pensa diferente, divergente. O que acontece, Moitinha? Hoje o professor se sente impotente. Por que ele se sente impotente? Porque hoje em dia os alunos, eles sabem que mesmo não fazendo quase nada, no final ele tem chance de passar. Isso desmotiva o professor e, para mim, causa algo muito ruim. Por quê? Porque cria na mentalidade desse jovem que ele não precisa se esforçar para vencer na vida. Se aquele que está trabalhando, se esforçando, estudando, fazendo as atividades, vai passar, e aquele que mal faz a coisa também vai passar, qual é aquilo que está trazendo de benefício? Nenhum. Em regra, quem não é tão preparado assim para a vida, ele está só querendo, acha que o diploma já é
o suficiente, né? O certificado, ele vai só brincar ali enquanto chega o período de... E o pior, sabe o que é? Que Ele não vai a reprovar. realidade é outra, você sabe. Você sabe que a realidade é outra. Porque é o seguinte, um aluno desse, quando ele passar a ser empregado de alguém, trabalhar para alguém, se ele for relapso, fizer, entendendo? Se ele deixar de fazer as atribuições que lhe foram impostas, ele vai ser demitido. Com certeza. Então, se isso daí na escola... Entendendo? Principalmente na iniciativa privada, né? Que é o carro-chefe hoje aqui de emprego na Frecheirinha, é a lingerie, né? Inclusive se tornou, só abrindo aspas aqui, Frecheirinha está de parabéns, se tornou hoje a capital da lingerie, né? Do Brasil. Então isso nos orgulha muito. Né? Exatamente. E aí, como eu falei, isso, para mim, assim, essas duas coisas são o grande problema da educação em comparação a antigamente. Inclusive, eu lhe digo, Motinha, hoje em dia, assim, eu particularmente, eu não tenho o mesmo prazer que eu tinha antes de ensinar. Né? Não. Antigamente eu tinha prazer de ensinar. A gente ia para a sala de aula, a gente saía bem. Hoje em dia a gente fica temeroso, a gente tem que medir as palavras, a gente não consegue mais sentir a vontade para transmitir aquilo, porque eu vejo os professores agora amarrados, entendeu? Uhum. Há muita cobrança, foi dado muita liberdade, como eu falei, em relação ao aluno. Eu concordo com algumas coisas, discordo com outras, e eu vejo assim o professor impotente, o professor desmotivado, porque é como eu já escutei, a gente escuta direto. Para que o fulano no final vai ter que dar um reitinho do cara passar? Tica, e essas mudanças de grade curricular? Por exemplo, no tempo que eu estudei, na época, muda sempre de nome, na época era primário. Hoje eu não sei mais nem como é que chama até a quarta série, né? Ou quinto ano. Né? Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, Ensino Médio. Pronto, na minha época era português, matemática, estudos sociais e ciência. Mas nesse período, quando terminava a quarta série, o pessoal já sabia de quais saltear, das 4 operações de conta, sabia de geografia, no caso, eu acho que se enquadrar nos estudos sociais, né? Sabia todos os estados e capitais, né? Sabia da ciência, via tanta coisa assim. Então é assim, e hoje você ampliaram a grade, essa é a minha opinião, e não digo em hipótese nenhuma que estou certo, mas lhe pergunto você como que acompanhou aquela época e o agora. Às vezes a gente pergunta para eu vejo aluno de, sei lá, 9º ano, rapaz, qual é a capital do Acre? O cara não sabe. Qual é a capital de Rondônia? Não sabe. É como eu lhe falei, meu tio, o problema é esse, flexibilizou demais. Entendeu? Então não tem nada a ver com a grade, foi essa flexibilização que... Tudo que vem para inovar é bom. Entendeu? Então, o incremento de novas disciplinas é bom, como eu falei, porque a gente tem que seguir a evolução, certo? Uhum. Como eu falei, o problema é que hoje em dia os alunos, eles não sentem a necessidade de aprender. Eles não sentem a necessidade e, consequentemente, diminui o interesse de aprender. Porque aquele aluno que se esforça e tudo mais, ele pensa, pô, eu estou me esforçando, mas o fulano vai passar do mesmo jeito, o cara aqui, entendeu? Então, essa parte aí é que eu acho que precisa ser corrigida, a minha opinião. Que aí eu respeito a opinião dos demais, mas isso tem que ser corrigido. Inclusive, eu acho que foi aprovado agora o fim disso daí, entendendo? Tomara que seja verdade de fato. Eu acredito que seja muito importante, assim, para que a qualidade de ensino melhore, porque a pessoa busca aprender de verdade, senão não passa, né? Como eu falei, Motinho, e como eu te disse, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, sabe? Eu vejo hoje muito os colegas desmotivados a trabalhar, porque antigamente, eu particularmente, eu gostava demais da aula. Eu gostava mesmo, como eu falei, não foi planejado, eu não me preparei para ser professor, eu acho que foi uma dádiva de Deus, eu agradeço, não estou reclamando, porque realmente assim, eu passei em vários concursos, passei no concurso do Ministério Público da União, passei no TRF, passei no TRE, e aí alguma coisa aconteceu, eu não era chamado, e aí eu passei como professor em primeiro lugar, e fui chamado de cara. Mas, Tica, vamos lá ainda para a educação. A gente eu vou pular a etapa, nem que depois eu tenha que voltar. Mas você estudou sempre na escola pública? Foi. Aqui a gente fez o ginásio, né? Aqui era o seguinte, era a Conga e o Quixote. Quem era a Conga? Era o pessoal que estudava no grupo.
Era, né? Aí quando nós terminava, a gente ia para a turma dos quichutes, que era para o ginásio. A gente fazia até a 8ª série, entendeu? Aí quando terminou... É um orgulho, né? Usar quichute, né? Era o quichute. Mas tu amarrava na canela, não? Rapaz, o quichute, para quem não teve, meu irmão, o quichute, pense no calçado para não acabar, mano. A gente ficava doido para ganhar um novo, e cadê que o bicho se acabava? A gente saía arrastando ele nas pedras de Arbaquara, o bicho não acabava de jeito nenhum. Então, assim, a gente estudava na escola pública. Até porque, à época, Moitinha, a gente não tinha essa quantidade de colégio que temos hoje, né? Uhum. A gente só tinha realmente aqui o grupo, o Presidente Vargas e o ginásio. Sei. Quando terminava o ginásio, aqui nós não tínhamos o ensino médio, antigamente a gente chamava de científico. Quem queria continuar os estudos tinha que ir para Sobral. Quem não queria fazia o chamado normal, que era um curso que dava direito a pessoa lecionar até as primeiras séries. A gente chamava o curso normal. Era um curso pedagógico, né? Isso, é um curso pedagógico, entendendo? Que preparava, que dava condição de você ensinar nas séries iniciais. Quem não queria isso, parava de estudar. Ou aqueles poucos que tinham recursos iam para Sobral a estudar. Porque nós não tínhamos, como temos hoje, vários colégios, né? Então, a dificuldade em relação a isso era grande. Nós tínhamos realmente poucas opções. E aí, nessa época... Café, Tica, quer um cafezinho? Quero, eu sou professor que não gosta de café, não é professor, não. Não tá normal, né? Não tá normal, não. Aí, Moita, na época, quando eu terminei o 8º ano, aí a minha mãe não tinha condições de me pagar, né? E a pastora foi e disse assim, Mundinha, coloca o Antônio Francisco no seminário. No seminário, você estudava, entendendo? E aí eu fui para o seminário. Entendendo? Foi que eu consegui fazer. Mas você tinha o desejo de ser padre na época? Não, tanto é que fui expulso. Como é que foi essa história aí, macho, de você ter sido expulso? Eu contei por alto pro padre Josileudo, viu? Padre Josileudo Queiroz, um abraço. Rapaz, Moitinho, é o seguinte, eu era uma criança, entendendo, que nunca tinha saído de Frecheirinha, matuto, porque naquela época a gente era inocente matuto. Hoje em dia não tem mais menino matuto. Não, hoje... Não existe mais, hoje não tem mais matuto. Mas na nossa época, a gente realmente era inocente e matuto mesmo. Eu era inocente, eu não sabia das coisas. Então, eu saí de casa, nunca tinha saído de Frecheirinha. Saí de casa... Tá mais perto aí, Tica, viu? Pronto. Eu saía de casa e fui morar no seminário. E aí lá a gente tinha que lavar as roupas, a gente tinha que varrer, e coisa que eu nunca fiz na minha vida, mas foi um aprendizado maravilhoso, sabe? Maravilhoso, mas eu não tinha vocação. Aí, infelizmente, eu conheci um caba meio desmantelado lá, que era o Paulo lá de Cruz. Que também era seminarista. Era, o Paulo lá de Cruz, não sei mais por onde ele anda, um abraço, Paulo, que, digamos assim, o caba era casa torta, eu fui na onda. E aí, entrei na brincadeira dele, e aí acabei sendo expulso do seminário. Não é uma coisa que eu me orgulho hoje de dizer, não. Foi algo que mas realmente... também não pode negar, né? Não posso negar, não, entendendo? Enfim, fui expulso do seminário. Rapaz, eu contei por alto essa história aí pro padre Josileudo, ele fez isso aí. É porque, assim, a questão da vocação não adianta. Quando tem o chamado, a pessoa vai mesmo. Quando não tem, não adianta. Agora é assim, na sua opinião, o seminário teve algum grau de importância para você? Demais. Na verdade, eu aprendi a viver no seminário, né? Porque a gente sai eu saí debaixo das asas da mamãe. Pronto. Eu vivia realmente, a mamãe disse que ia me salvar, porque o Zé Leomael era o cão, né? Que ela dizia que só vivia aprontando, mas ela dizia, esse aqui eu vou salvar. Tanto é que eu não sabia subir numa cerca, eu era muito mole. Aprendeu no seminário não, né? Não. Ela me prendeu de fato, entendeu? De fato mesmo, eu não sabia nada, eu era realmente muito inocente. Então o seminário me ensinou muita coisa, me abriu os olhos. E aí, na época, eu me lembro que eu tive que aprender a lavar minha roupa, a passar pano, a lavar banheiro. Isso foi muito bom. Eu agradeço demais a experiência. E agradeço muito a pastora, que foi ela que abriu os caminhos. Na época, era o finado padre João Batista. João Mesquita, João né? Mesquita, era.
João Batista Mesquita, foi um grande pároco. Aí de lá eu fui para Fortaleza. Aí é que eu fiz minha formação, eu sou formado em administração de empresa. Pois é, eu até falei aqui na abertura que você é formado em administração de empresa, né? Se você se formou em administração de empresa na sua primeira formação de nível superior, bacharelado, né? Você não tinha a pretensão de ser professor, né? Não, como eu falei, não, foi um acaso. Foi um acaso, né? Mas lá na faculdade, como foi? Você morava na residência da UFC? Não, eu morei na casa do tio Vandique. Morava com... eu morava com o tio Vandique. Agradeço demais a ajuda dele. Eu ajudei demais o tio Vandique, entendendo? Eu que resolvi as coisas dele lá em Fortaleza, mas em contrapartida ele me ajudou demais. Eu tenho uma gratidão eterna por ele. E aí, assim, quando eu vim para cá, quando eu voltei, retornei, aí o tio Vandique justamente tinha um curso para dar para professor. Sei. Aí ele disse, rapaz, tu não quer dar esse curso? Mas eu queria falar logo lá da faculdade, logo, porque dos fatos que ocorreram lá. Depois nós fala logo aí da... Na hora você é que manda. Pronto, é porque no tempo da faculdade, lá, eu fiquei sabendo que você tinha uma fonte de renda extra aí. Como é que foi isso aí? A gente pode conversar. Olha, meu internauta, fique ligado, porque se você estiver gostando do bate-papo aí, dá um like aí, ó. Compartilha, comenta, porque se comentar, o Tica vai responder o seu comentário aí embaixo, viu? Ele vai ficar olhando, vai responder o seu comentário. Não, o que aconteceu é o seguinte, eu sempre gostei de estudar, né? Eu passei uma fase da minha vida, uma fase mesmo preguiça de bebedeira e tudo mais, mas eu sempre gostei de estudar. Então, na época, na UVA, o que fazia? Eu vinha fazer o vestibular da UVA. Aí eu passava, aí eu não sei como é hoje, mas antigamente era assim. Existia um período que o pessoal que ficava no cadastro de reserva tinha um dia, o dia D chamado. Uhum. Naquele dia, entendendo? O que acontecia? Eu ia nesse dia, e aí a gente identificava quem é que estava. Eu perguntava, quem é que está aí, o primeiro da fila aí? Aí o cara falou, eu disse assim, olha, é o seguinte... Nessas alturas você tinha passado no vestibular? Eu tinha passado, rapaz, bora conversar aqui baixinho. Aí o que eu dizia, rapaz, se você quiser, eu tiro aqui meus documentos, você entra. Mas aí você me dá um negocinho aí, né? Aí o cara, eu negociava, a pessoa me dava um dinheiro, entendeu? Você vendia a vaga. Eu vendia a vaga. E aí, cara, eu fiz isso algumas vezes. Aí alguém me denunciou, não sei quem foi. Eu só sei que na quarta foi quinta vez, o reitor lá, sei lá quem foi, me procurou, aí me proibiu de fazer o vestibular, senão ele disse que ia me processar, ia me... Aí eu disse, não, vou deixar quieto. Mas eu passei uns carnavais aí, tomando cachaça aí à custa do vestibular da UVA. Então foi a terceira expulsão. Foi a primeira de casa para ir para o seminário, a segunda no seminário e a terceira do vestibular da UVA. Foi. O pessoal da UVA me expulsaram, não deixaram eu fazer, não. A esposa não expulsou nenhuma vez, não, né? Não, graças a Deus. Se ela expulsar, eu volto. Oh, Jesus. Aí pronto, aí você fez Você tinha alguma pretensão de trabalhar na área, de ficar lá em Fortaleza? Porque administrar em Frecheirinha, as empresas que tinha, não tinha como empregar um administrador de empresa. Pronto, Moito, olha, é interessante. Eu acho que realmente foi algo divino para eu ser professor, para eu seguir nessa profissão e contribuir. Por quê? Porque bem na época, quando eu voltei, estava iniciando as fábricas. Me recordo da Conceição e o João Viana. Eu, inclusive, fiz umas viagens para o João Viana, para Fortaleza, que eu conhecia tudo lá. Ele ia comprar as coisas, né? Se eu adivinho que ia tomar essa dimensão, eu tinha ficado na administração. Logo era se infiltrado ali na administração. Eu disse, meu irmão, cara, me contrate aqui para eu trabalhar com você. Sou formado em administração. Entendendo? Realmente foi algo que eu pensei depois, cara, se eu tivesse essa perspectiva de hoje ter a Frecheirinha do jeito que está, eu deveria ter aproveitado, já era formado, então daria tudo certo. Acredito eu que você foi o primeiro a se formar em administração de empresa aqui. Eu não me recordo de outro na época, não. Deve ter outros agora, mas na época não. Então, porque na UVA não tinha, né? Tanto que você fez na UFC, né? UFC, foi. E assim, era uma oportunidade maravilhosa, né? Mas aí, eu acho, como eu falei, eu sempre digo, eu não me arrependo, gosto demais da área dentro da escola, porque assim, Moitinho, eu não me vejo dentro de um escritório. Pronto, isso aí é fato.
Se fosse para eu trabalhar dentro do escritório, despachando só isso, eu não me sentia bem, não. Eu gosto de estar com o público. Eu acho que isso vem justamente da infância. A infância que a gente teve, que era atrelado, que tinha que estar junto, eu gosto de trabalhar com pessoas. Eu adoro trabalhar com jovens, os adolescentes de hoje. Os meninos, apesar das dificuldades, eu gosto demais, entendeu? Mas assim, se eu soubesse dessa dimensão que ia pegar as fábricas hoje, eu teria aproveitado a oportunidade e seguido na minha profissão, né? Hoje a gente está aqui frente a frente e assim, se por acaso eu tivesse ouvido, eu me mantinha calado, mas eu acho que você já tem uns 30 anos de professor, né? 30 anos esse ano. 30 anos, né? Pois é. E até hoje nunca ouvi falar mal do Tica professor, né? E nem do Tica pessoa, porque aqui o assunto é o teacher, né? O professor, né? Então, assim, e você ensinou para várias gerações, né? No patronato ensinou para criança, né? Ensinou para adolescentes, ensinou para adulto na faculdade, né? Que você também deu umas aulas na faculdade também, né? Foi. E em todos onde esteve, agradou, né? Foi. Como eu estou falando, Motinho, eu não me preparei para ser professor, mas eu me senti dentro da sala de aula muito à vontade. Eu acho que se eu fosse começar hoje, eu já teria abandonado. Né? Hoje eu teria abandonado. Mas na época eu me sentia muito à vontade. Entendeu? Eu tinha prazer de trabalhar. Na verdade, eu tinha prazer de fato. E assim, eu me identifiquei. Curso na área não tinha nada. Eu tive que fazer a faculdade. Para tu ver, é interessante, eu fiz a faculdade de matemática depois de ser professor de matemática. Eu não era formado em matemática, mas eu sempre gostei muito de matemática. Já professor consolidado? Consolidado, aí é que eu fui fazer a faculdade de matemática. Eu me formei em matemática depois de ser professor, já bem antes. E antes não tinha nenhum curso de professor, não? Não tinha. Aí eu fiz aqueles cursos pedagógicos, né, que nos habilita. Inclusive, eu tenho formação, eu tenho apostilamento chamado para dar Sociologia e Filosofia, que não tem nada a ver, mas, assim, se eu quiser, entendendo, legalmente eu posso. Mas aí eu me formei em matemática, claro que tinha que ser, senão não tinha sentido, né? Professor de matemática ser formado em matemática é meio desmantelado. Mas, assim, graças a Deus, sabe? As pessoas que passaram pela minha mão, nunca tive nenhum problema. Eu nunca tive problema com aluno, sempre me dei bem com todo mundo, porque, assim, era uma questão de reciprocidade, de respeito. Porque, assim, eu brincava muito, você sabe, eu gostava e ainda gosto que as pessoas se sintam bem. Eu acho que a sala de aula tem que ser um ambiente acolhedor, que você se sinta bem, que você se sinta à vontade. Só que com certo limite. Na hora do sério, não tinha esse negócio, não, podia quem fosse. Eu não aceitava bagunça, baderna na minha sala de jeito nenhum, que isso daí é extremamente importante, para a pessoa aprender limites, né? Pois é, apesar da gente ter idade próxima, mas eu já fui seu aluno, e eu lembro que você conseguia ser amigo dos alunos, e na hora de mandar se calar, na hora de mandar prestar atenção, você sempre teve esse domínio, né? Sempre conseguiu, porque eu acho que isso é mais difícil do que ensinar, propriamente dito, né? Do que você dar uma aula ensinando somente isso, né? É porque facilita, Motinho. Eu sempre oriento os professores, né? Os meninos que estão entrando agora, eu sempre oriento, meu filho, você tem que conquistar a sua sala. Depois que você conquista, é mais fácil, porque é muito mais fácil eu pedir, meu filho, preste atenção agora, e eu já tendo o respeito dele, ele vai me atender. Ele não faz aquilo como obrigação, ele faz aquilo naturalmente, espontaneamente, então facilita. Por quê? Porque a gente tem que conquistar os alunos. E é isso que eu sempre ensino a todos aqueles os professores que estão iniciando. Conquiste os alunos, não vá bater de frente. Porque se você conquistar, você consegue dominar a sala e facilita demais. Muito, muito mesmo. Há 25 anos você já ensinava mnemônico. Eu não sei se você tinha visto em algum lugar. Eu, particularmente, nunca tinha nem ouvido falar. E você já ensinou com esse nome, mas você já, tipo aquelas fórmulas de física, você lembra? Você já pegava, fazia nomes que servia de gancho para... Né? E hoje, nesses professores de concurso aí, que a gente vê, eles já utilizam isso aí. Mas na época eu nunca tinha ouvido falar, e você já colocava. Foi invenção sua na época? Eu tenho algumas coisas que eu inventei. Inclusive tem algo da geometria que é meu, tá entendendo? Eu ensino para os meus alunos que é extremamente difícil, mas se torna fácil. Que até me pediram até para eu patentear, né? Algum dia ainda eu vou fazer isso daí. Algumas dicas
Ainda vou, o meu desejo é escrever ainda algumas dicas, entendeu? Uhum. É a dica do Ticão que eu vou escrever. É, Que são bom. regras que facilitam, que traz para você um aprendizado mais rápido. Eu sempre procurei isso. Tem pessoas que querem dificultar a coisa. Ora, tem muita gente que acha matemática difícil. Eu respeito, eu não acho, mais respeito. Mas tem professor, Moitinha, que se acha o bonzão e quer dificultar mais ainda. Regra de 3, eu não consegui interpretar os textos de quando era uma inversa e uma direta. Eu aprendi com você aquela. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o internauta não. Eu não vou conseguir repassar para o internauta como foi que você me explicou. Mas eu não preciso saber se é inversa ou é direta para resolver. E aprendi nessa época com você. Pois é. Então, assim, como eu falei, eu não me preparei para ser professor, mas eu me sinto muito bem em ser chamado de professor, né? Inclusive, até eu brinco que você falou, eu já tenho 30 anos, se eu for contar a quantidade de pessoas que já foram meus alunos, eu até brinco com os políticos, olha, rapaz, se eu me candidatasse, bastava meus alunos tudo em votar em mim, tu tava lascado. Porque se pegar para lá, de lá para cá... Rapaz, é porque tem um bocado fora aí, mas transferir o título aí dá para eleger os 4 prefeitos. Né? Não, é sério mesmo, porque é muita gente, cara. É interessante que tem uma aluna minha que eu fui visitá-la quando a mãe dela era minha aluna. Ela era bebezinha, eu fui visitá-la e ela foi minha aluna. Aí ela disse assim, professor, você não vai me conhecer não. Você lembra que você foi me visitar quando era bebê? Aí eu me lembrei, a filha da Alcilene. Para tu ver, é muito interessante, entendeu? Então eu tô quase na 3ª geração, entendeu? Não sou velho, não, é porque eu comecei cedo, né? Tica, e assim, a gente falou aqui da educação, falamos das brincadeiras de criança, falamos que as crianças de antigamente precisavam ser criativas até para socializar, para sobreviver, né? E a gente sabe que muitas coisas aconteceram naquela época que, se a gente for ressaltar aqui, a gente vira à noite. Mas eu queria falar da política, porque assim, eu acho bom falar de política e você é uma pessoa que sempre foi uma pessoa ligada à política, porque parente de políticos, né, e inclusive dos bocado de prefeito aí que passou por aqui, o único que não é seu parente é o atual, né? Mas aí um bocado aí é tia, é primo de um lado, é primo do outro, mas... Rapaz, mas do jeito que a Frecheirinha é, meu dia, se a gente for puxar, ainda vai ter bem algum parentesco, um Gargamel lá para trás, se a gente for buscar, vai não duvido, não. O rolo, deve ser usar, rolar lá para trás, deve ser Não duvido, não, ainda é capaz de ser, né? Por longe é. Mas de fato, realmente, assim, a política dos anos para cá, a minha família, ela tem predominado, tem predominado. Né? Porque foi a tia, Jancila, irmã da mãe, né? Os 2 primos, o Elton e o Carleone, né? Também são seus primos legítimos, né? E atualmente o Gargamel também. Aí começou lá com o tio Vandic, né? Que é tio também. Tio agregado, mas é tio. Tio agregado, mas é tio. Tio é tio. Tio é tio. Inclusive, assim, eu quero fazer uma ressalva aqui em relação a todos os políticos, tá bom? Peço permissão para, assim, realmente falar um pouco melhor, não tirando o mérito de ninguém, pelo amor de Deus. Uhum. Mas, assim, realmente, assim, aqueles que conviveram à época, sabe? Para mim, hoje, se for fazer uma comparação respeitosa, o melhor prefeito que nós tivemos foi o Wandir Custódio de Azevedo. Com base em quê? Se você que é novo aqui em Frecheirinha, se você for no hospital, foi Wandir Custódio de Azevedo. No mercado antigo, foi Wandir Custódio de Azevedo. Você vai ali para a Câmara Municipal, foi Wandir. As avenidas que você tem dentro de Frecheirinha foi Wandir Custódio de Azevedo. Enfim, a Frecheirinha ela foi formada, ela se desenvolveu na época do tio Wandir, entendeu? Como eu falei, a gente respeita as opiniões, claro que como político ele tem os adversários, muita gente talvez discorde de mim, mas assim, realmente ele foi sim um político de muita relevância para o nosso município, muito mesmo. Bem, o Wandir hoje é um político que já está em outro plano, né? Ele não está mais aqui, ele está na história da política, né? Então é assim, você não está nem falando como
correligionário ou como Não, eleitor, você está falando da história de Frecheirinha, o seu ponto de vista o sobre meu ponto isso. de vista, até porque assim, hoje, infelizmente, né, ele não pode mais influenciar, está em outro plano, que Deus o tenha. Mas assim, como você falou em política, né, então assim, eu quero pedir desculpa até os demais prefeitos, ex-prefeitos, entendendo? Mas assim, minha opinião... Não, a sua opinião ela não pode ser... É tipo assim, ninguém é obrigado a concordar, mas ninguém pode discordar do seu ponto de vista, Na né? verdade, assim, a gente todos os Que prefeitos... isso, só um detalhe, só abrindo aspas, quando eu falei que ninguém é obrigado a concordar e nem você, ninguém pode tirar o seu ponto de vista, não quer dizer que eu discorde de você, não. Porque, na minha opinião, o Van Dijk, falo aqui também que a minha opinião, ela não quer dizer que seja uma verdade absoluta, né? Eu acho que ele construiu muita coisa, inclusive até já convidei o Paulo Rio, já convidei o Van Dils para depois, qualquer dia, a gente organizar uma data e falar, assim, sobre a história pessoal e política do Van Dijk. Eu acho que o Paulo Rio tem um conhecimento mais massificado porque conviveu mais, né? Mas... Acho que é uma ideia muito boa, né? É uma ideia muito boa para as pessoas, o pessoal até mais novo, né? Não se perder a história de Frecheirinha, acho que é muito importante. Eu acho que, inclusive, sabe, Moitinho, é algo que eu vou até sugerir, que se retorne, que se coloque na grade curricular do município a história da cidade. É bem interessante. Porque, às vezes, você conta a história de outros países. Você conta a história, né, da Europa, da Ásia, Oceania. Mas aí e a história da nossa cidade? Vai se perdendo. Eu acho assim, é algo até... Viu, que eu vou até sugerir aos nobres vereadores, vou conversar com o secretário atual Fagner, é algo a se pensar, excelente, viu? Para que a história seja contada de geração em geração, até para que a gente, como frecheirense, a gente se orgulhe da nossa cidade, né? Frecheirinha tem pouca coisa escrita sobre a história da cidade, né? Inclusive o Alex, né? O Alex, ele é um historiador, ele também já escreveu muita coisa, inclusive ele já escreveu sobre o Van Dijk, que é importante também. Eu acho que era interessante. Eu li um livro dele agora há pouco, do Alex, já que você ressaltou, já a gente volta aqui para as administrações e a gente vai ainda continuar falando sobre o Van Dijk e sobre os outros prefeitos, né, que aqui tiveram. Então, se você estiver gostando aí do bate-papo, puder dar um like aí, a gente fica muito feliz, compartilha aí nos grupos, compartilha aí com seus amigos, né? Faça o seu comentário que a gente responde também, com certeza, né? Aproveitando aí o ensejo, tá entendendo? Só lembrando, o Alex foi meu aluno, um aluno muito inteligente, mas deu um trabalho miserável, aquele infeliz. A inteligência parece que faz essas coisas, né? Torna os caras mais... Briguei muito com ele, briguei demais com ele, eu criei vergonha. Graças a Deus que se tornou empresário, eu fico feliz e abençoo, Deus abençoe sua vida. Pois é, viu, Moita? Assim, eu acho que era interessante a gente resgatar essas histórias de Frecheirinha, porque a nova geração, entendendo? A gente vai... Se a gente não contar, quem é que vai contar? Aí vai se perdendo. Vai se perdendo, verdade. Então é algo que é interessante. Tica, você ia concluindo? Pode falar. Não, aí assim, você falou de política, né, dos prefeitos e tudo mais. Então, assim, administração, né? Mas da administração, de uma forma geral. E aí, como eu falei, muito, eu fiz essa referência ao tio Van Dijk, né? Mas assim, todos os prefeitos de Frecheirinha deram sua contribuição. A Frecheirinha hoje, se você comparar com outras cidades do mesmo porte, né? A Frecheirinha é um destaque muito grande. Então, as administrações são muito importantes, demais. Todos os prefeitos deram a sua contribuição e a gente tem que enaltecer isso, sabe? O Van Dijk, ele pegou uma época... quase toda a primeira gestão dele foi de 77, quando ele assumiu, né, até 82, o final de 82. Foi toda dentro da intervenção militar, do período de intervenção militar. Você acha que as portas eram mais abertas para os prefeitos? Eram mais restritas? Como é que era? Dificultava mais? Me recordo demais o tio Van Dijk conversando sobre isso. Ele disse que era muito bom. Por quê? Porque, à época, os militares queriam justamente desenvolver o Brasil, né? Então, houve muita industrialização e tudo mais. Então, assim, havia muitas possibilidades. Então, aquele prefeito que tinha realmente um laço estreito com os comandantes da época se dava muito bem. Então, o tio Van Dijk falava muito bem, que ele conseguia as coisas. Não era tão dificultoso. Inclusive, assim, hoje em dia você tem que fazer concurso público, né? Mas antigamente, eles davam os contratos. Então, muitos professores aqui de Frecheirinha, que já estão
aposentados, Cassilene, Cassinete e outros mais, eles ganhavam os contratos. E era através justamente do prefeito, ele conseguia e trazia. Então, ele me falava que realmente era um período que tinha muita possibilidade de trazer recursos, benefícios, tanto é que ele aproveitou, né? E desenvolveu Frecheirinha. Naquele período do 76 a 82 foi o período que ele construiu o hospital, né? Foi o período que ele construiu ali. A Cibrazinha era uma obra federal, se eu não estou enganado, né? Era um local de armazenamento, não era? Era Secretaria de Agricultura e Abastecimento, era a Cobal antigamente. Então, novo. Eu pensei que nunca mais na minha vida eu ia escutar esse nome, a Cobal. Mas é mesmo, eu lembro que aí a distribuição, lá era onde armazenava, né? E a distribuição era num caminhão, um carretão, né? Um jacarezão, aquele caminhão. Jacaré. Como eu falei, naquela época a dificuldade era grande, entendeu? Então as pessoas tinham que se virar como podiam. Inclusive fazer, agora, já que eu falei de Vandique, fazer também uma menção honrosa aqui a todos os empresários de Frecheirinha. Porque, como eu falei, da época que o pessoal brigava por uma capenga de coco para comer, que ia no mata-fome, na castanhola. A fruta de carnaúba, que é uma delícia. Fruta de carnaúba, manga e tudo mais. Hoje em dia a Frecheirinha está desenvolvida, então é muito importante, tá dentro essas indústrias. Hoje desenvolveu tanto que o pessoal está querendo agora é o morango do amor, né, mano? Pois não é. Mas virou uma febre. Nosso tempo era castanha assada E era bom demais. A gente furava o fulante, é o novo. Furava o fulante todinho, jogava as castanhas, a bicha começava a pegar fogo, era bonito. Aí a gente largava a porrada na bicha que voava longe para poder sair catando. Depois a gente ia bater. Hoje em dia a gente vai ali e compra tudo descascadinho. Pois já vem até salgada. Salgado. Nosso tempo era mais dificultoso, mas era melhor, né? Era bem melhor. Aquilo que você conseguia antigamente, você conseguia muito com sacrifício, ao custo do suor. Então, o pessoal valorizava mais. Ou então através de um furto ali, por necessidade, né? Quem nunca roubou castanha aqui na cidade, aqui ali no seu Chico Fiário ali? Quem nunca roubou? Quem nunca roubou lata dos vizinhos? Eu roubava muita lata na vizinhança. Do quintal do Moitinha. Rapaz, esperando ela amadurecer, eu tinha que ir lá e comia primeiro. É perdoado, esses roubos aí eram perdoados na época. Esses roubos aí era só... A gente não fazia por maldade, não, era para comer mesmo. Era só para fazer o estripa mesmo, né? Não, mas isso aí foi um período bom, isso era diversão, até o cabo ir na frente do outro e fazer isso aí, era pegar primeiro, era top demais. O Geronço até pré-A, macho, o Geronço colocava fojo, aí a negada ia primeiro pegar o pré-A e ainda botava outras coisas lá dentro do fojo lá. O Geronço ia lá, tá aqui, Tatá, que é o irmão dele, né? Saía entre os dedos, macho, né? Imaginei o que é. Então era mais ou menos por aí. Aí a gente falou de gestão, vamos voltar aqui a continuidade do Vandique, mas não mais como prefeito, mas quem foi o sucessor dele foi o Zé Maria Elias de Albuquerque, né? Na época ele assumiu, salvo engano, de 83 até 88. Foi, o Zé Maria passou 6 anos. Isso, pois o Vandique também, né? Foi, porque eu me recordo que era 4 anos, né? Aí não sei foi que houve, aí ficou com mais 2, ficou 6 anos, Zé Maria. Tica, já que você conviveu, assim, eu também convivi, mas você vivia mais ligado, mais próximo. Como foi a gestão do Zé Maria? Mas nessa época eu não me recordo muito, porque eu era pré-adolescente, eu estudava no ginásio, né? Uhum. Então tem coisas que a gente não vai lembrar, porque você sabe, a gente não era muito ligado a essas coisas. A gente não se importava com política na época, né? Na pré-adolescente, como eu disse, a gente gostava muito era de tomar banho nos rios e tudo mais. O que eu sei é que o Zé Maria ele assumiu um compromisso com o tio Vandique e honrou o compromisso. Uhum. Isso é algo muito difícil de acontecer hoje em dia. É algo louvável. O Zé Maria, eu me recordo da época que ele disse, olha, eu recebi da mão do Vandique e vou devolver para a mão do Vandique. Aconteça o que acontecer. Então foi isso que aconteceu. Essa história, assim, do que eu me lembro, entendendo, que marcou foi isso. E realmente ele honrou a palavra dele. O Zé Maria foi homem, viu? Tanto que o Vandique voltou e
E, tipo assim, ele não foi mais nem candidato sequer a vereador, né? Ele, por opção própria, né? O Zé Maria. Isso, foi. Na verdade, o Zé Maria, ele não era político, ele não queria. Ele foi colocado por Timandir por amizade e devolveu. Ele não era, ele não pegou amor à política. Ele era muito. O Zé Maria, ele não se modificou. Pronto, foi um pouco parecido. A diferença é que você ganhou o gosto depois, mas foi parecido com você se tornar professor, mais ou menos ali a chegada. Foi mais ou menos por aí? Foi, só que eu gostei do negócio, né? Eu me apropriei. Ele nem tanto, porque senão o Randico tinha se ferrado, né? Porque aí ele realmente saiu e nem quis mais, entendeu? Seguiu a vida dele, mas foi isso que eu me recordo. Você perguntou, o que eu me recordo foi ele ter honrado a palavra, né? Que assim, eu acho que hoje em dia está mais difícil essas coisas, né? É verdade. Na época, o Vandico tinha algum cargo dentro da administração do Zé Maria ou você não lembra? Não lembro não. Lembra não, né? Pois é. E aí depois, em seguida, veio o Zé Maria e o saudoso... O Zé Maria não, veio o Vandico, os dois hoje saudosos, né? Vandico e José Leoci, né? Foi. O que aconteceu à época, eu me lembro, eu estava em Fortaleza e escutei, eu vi a conversa, o acordo. Era o Timandico e o Leoci, né, que disputavam a época, né? E aí o Timandico fez um acordo com o Leoci para tentar ver se apaziguava, né? Para poder acabar com essa briga e tudo mais. E aí foi feito um acordo e o Leoci ele foi candidato único. Eu não me recordo muito, tu tem a memória melhor. Teve mais algum candidato único aqui de lá para cá? Acho que não lembro mais não. Eu acho que não teve não, porque... Eu não me recordo, sabe assim, mas ele foi candidato único, o Leoci. Nesse período aí, de 88, o Leoci foi vice do Vandico, de 88 a 92, isso, né? Aí em 92 o Leoci foi candidato único. Foi candidato único, acho que foi a primeira vez, não me recordo. De lá para cá, pelo menos, não houve. Porque essa daí do Vandico com o Leoci, o Vandico pensava até que ia ser candidato único. Aí foi quando surgiu o Zé Ardi. O saudoso Zé Ardi também. Foi mesmo. Foi, aí não foi candidato único em 88. Verdade. Rapaz, tu foi resgatar o final do Zé Ardi, que bom. Pois é. A tua memória é melhor que a minha, graças a Deus. Realmente é verdade. Recordo. Saudoso Zé Ardi. Inclusive, na época, ele trouxe o PT para Frecheirinha, né? E elegeu a primeira mulher vereadora do estado do Ceará, né, que foi a Socorro Carneiro. Inclusive, eu acho, Moitinho, que ali era conhecido Praça do PT porque ele morava ali, não foi? Sim, e os eventos dele era lá, né? Aí fazia os eventos lá ali e ficou conhecido como Praça do PT. Eu não perdia um, porque lá eu achava interessante, em 88 eu tinha 10, 11 anos, aí ele tinha... Eu sempre tive simpatia por essas coisas assim, cultural, sabe? E tinha um manipulador, um ventríloco, né? Um manipulador fantoche. Aí fazia, sabe? Ele fazia os teatros, né? Com as críticas políticas e tudo, enquanto lá no Vandico era só um locutor, uma banda, né? Que vinha o Artemio, e lá no Zé Ardi tinha um boneco, que eu achava bem mais legal, sabe? Aí eu ia pra lá. Menino gosta dessas coisas, né? Então eu achava muito massa. Verdade, não perdi um comício. Eu havia esquecido do final do Zé Ardi. O Vandico fez a praça, colocou uma estrela e o Zé Ardi pegou e colocou os comícios todos lá e ganhou o nome de Praça do PT. Oi. Não sei nem por que o Vandico colocou. Se ele tivesse aqui, eu ia perguntar por que ele colocou a estrela. Será que ele estava adivinhando, né? Mas não é. Eu sei que ficou por muito tempo. Não sei se o pessoal ainda chama ali Praça do PT, mas ficou por muitos anos, né? A estrela foi demolida agora, né? Nessa reforma que o Elton fez aí. Eu acho que já não tinha. Hã? Essa última reforma, eu acho que já não tinha mais. Já não tinha mais, né? Eu acho que não tinha, não. Né? Então já tinha sido demolido antes, né? A estrela. Pois pois lá tinha a estrela. Por isso que ganhou. Foi a junção ali do Zé Ardi ter morado vizinho, os eventos dele, político, todos ter sido lá, né? E ainda tinha a estrela ainda, que era... Para coroar o negócio. Para coroar, para lacrar. Aí em 92, voltando aqui, em 92 o Vandico lançou o Leoci como candidato único. Você lembra de detalhes sobre essa... Eu me lembro da conversa, da negociação. Eu me recordo que ele ia para Fortaleza, o Leoci. Enfim, fizeram o acordo, infelizmente... Mas será que era para devolver também o acordo? Era assim, infelizmente, eu estou dizendo, o acordo que eu soube, né, tá entendendo? Era que era justamente para fazer tipo a tabelinha. Ele devolvia e depois de onde devolvia de novo. Mas aí não ocorreu, né? O Leoci foi e
não cumpriram. Ninguém aí. sabe como Ninguém foi, sabe, né? aqui Mas ninguém vai poder julgar o que foi que houve. Enfim, não ocorreu como o combinado inicial, né? conforme combinado, não ocorreu. E aí continuou de novo a disputa entre eles e foi até o final. Mas você estava em Fortaleza nesse período do Léo ser prefeito? Foi, exatamente. Você não estava aqui não, né? Então Foi dá nem para pontuar algumas coisas positivas ou negativas que você... O seu Léo C, que a gente lembra muito, era isso. Ele era um paizão para as pessoas, né? Entendendo? Era o que a gente escuta muito. Ele gostava muito de ajudar as pessoas individualmente, né? Sim. E como eu falei, todo mundo deu sua contribuição, né? Ele assim, a contribuição do saudoso Léo C foi essa, né? Tanto é que ele ficou conhecido como o pai da pobreza, não foi nada. Isso, exatamente. Ele realmente tinha esse coração mesmo bom. Essa foi a marca dele, se for para pontuar, né? Aí depois dessa gestão do Léo C, foi o período da Jancila. Aí você já estava por aqui, né, no período da Jancila? Estava. Aí foi justamente na época que eu comecei a entrar dentro da educação, que aí os cursos de formação para professor, eu comecei a ministrar esses cursos e aí fui entrando nessa área de educação e permaneci. E aí a tia Jancila foi, e aí o Timandi colocou ela novamente, ela foi e perdeu para o Léo C. Eu acredito, na minha opinião, eu acho que naquele período, ninguém quer perder, mas eu acho que o Van Dijk acreditava que em 2004 ele tirava o Léo C e voltava. Qual é a sua opinião sobre isso? Era exatamente isso. Mais ou menos isso aí. Foi tempo que surgiu o novo nome, né? Que foi o Elton na época. Foi. Inclusive, naquela época foi um nome que o pessoal realmente pegaram por o braço e disseram é ele que a gente quer, né? Surgiu, claro que tinha o Carleone, o seu Léo C estava na prefeitura, mas me parece que naquele tempo o interesse por novidade, né, por uma pessoa... Foi, o que eu entendo muito é que assim, o Elton aproveitou uma oportunidade e agarrou. Por quê? Porque, como eu lhe falei, ficou muitos e muitos anos essa dobradinha, Van Dijk, Léo C e Van Dijk, entendendo? Aí chegou um momento que o pessoal, não, a gente quer mudança, né? A gente quer. E aí o Elton aproveitou essa oportunidade e, segundo eu soube, ele trabalhou muito nos bastidores, nem o pai dele sabia, segundo eu soube, né? Sei. Quando ele se lançou, ele realmente já estava trabalhando e foi uma surpresa para muitas pessoas, né? Tanto é que, salvo engano, foi a maior diferença em termos percentuais de voto foi essa eleição, né? Até hoje. Até hoje, acho que foi. Em termos percentuais, com certeza foi. Tica, eu estava lembrando aqui, a gente falando sobre os políticos, né? Sobre a eleição de 2004. Eu lembro que o Léo C era prefeito, estava pleiteando a reeleição, e o nome que surgiu ali, que estava em alta, era o Elton. A gente já falou aqui desse interesse, mas a gente sabe que o Carleone também saiu candidato a prefeito na época. Tica, o Elton é primo legítimo do Carleone. Foram criados, inclusive, muito próximos. Você é primo legítimo dos dois. Você deve saber da história. Por quê? Me diga por quê que eles não saíram, não fizeram acordo para um sair prefeito e o outro vice, na época. Pois é, Moudinha, isso daí, para nós da família, foi muito ruim, né? Porque a partir disso daí houve uma separação da família, né? Isso foi muito ruim, mas eu particularmente sofri demais. Moita, assim, eu posso dizer que eu tentei. Eu, inclusive, poucas pessoas sabem, mas eu intermediei uma conversa entre os dois lá ali no Saco. Na Bela Vista. Na Bela Vista, eu chamava na época era Saco. Uhum. Na Bela Vista, lá naquele posto, lá naquele rapaz. Eu intermediei uma conversa entre eles e, infelizmente, não logrou êxito. Por quê? Porque é o seguinte, a ideia era um ser vice do outro, certo? Só que aí o Elton, ele estava realmente bem quisto, ele estava bem posicionado, ele tinha a pesquisa na mão, então assim, ele não quis abrir, né? O Carleone, ele tinha o apoio do Van Dijk, que era uma liderança forte, e tinha o apoio de alguns vereadores. Então assim, em termos de apoio político, o Carleone também estava forte. Então, assim, o que aconteceu foi que um não cedeu para o outro. Entendeu? Eu tentei, conversamos e tudo mais. E, assim, ao meu ver,
entendendo? Ao meu ver, de fato, realmente, se tivesse havido isso, tinha sido até melhor. Principalmente para a gente que é da família, né? Mas, infelizmente, acabou que não deu certo. Mas houve a tentativa, sim. Inclusive, eu intermediei. Se os dois irmãos e pais deles, né, que era a mãe do Carleone, que é a irmã do pai do Elton, se tivesse conversado entre eles, não tinha vingado? Pois é, a grande digamos assim, a grande decepção ou tristeza que a Tia Coita tem, e o Carleone também, é que eles sempre apoiaram o Tio Luiz, né? O Tio Luiz não era candidato a vereador Sim. e eles sempre trabalharam, apoiaram o Tio Luiz e assim, eles achavam que haveria essa contrapartida. E aí não houve. Eu não sei por qual motivo, sabe? Eu não sei se há entre eles alguma coisa diferente da política, porque me recordo que aconteceu algo que foi muito triste. Eu não me lembro por que houve, mas houve uma festa no Araticum e houve um desentendimento e o Elton rebolou um caço de cerveja e pegou na testa do Carleone que abriu. Essa conversa aí, acho que todo mundo sabe. O motivo dessa confusão, não sei. E eu não sei se daí criou-se algum atrito interno entre eles, de um lado ou de outro, ou de ambos, que eu acho que também isso daí pode ter prejudicado nesse acordo, mas é uma opinião apenas minha, né? Enfim, foi triste, porque para nós, como família, né, houve uma separação, tanto é que até hoje, né, não conseguiram se unir. Pelo que eu entendo, dificilmente eles se unirão até lá, né? Deus queira que isso aconteça um dia, mas é difícil, apesar de serem primo legítimo, né? E foram criados juntos, né? Ali, muito próximo. Pois é, eu me recordo quando aconteceu esse episódio, eu estava em Fortaleza. Aí o tio Vandir até disse, você soube, né, meu filho? Eu, do que, tio? Eu não sabia, porque naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp. Hoje em dia a gente sabe de tudo. Aí ele contou da briga que teve, ele disse, coisa feia, né? Eu disse, tio, é feio demais. Família brigar é complicado. Enfim, eu não sei se isso daí, Moitinha, criou alguma coisa interna, entendeu? Que pode ter dificultado essa união. Mas, assim, houve a tentativa sim. Infelizmente, não prosperou. E eu fui intermediador. Eu intermediei a conversa, foi nós três. Eu fiquei no meio, o Elton de um lado, o Carleone do outro, e a proposta foi feita. E aí ficou-se de levar para o grupo para conversar, entendeu? E lá dentro do grupo não aceitaram, infelizmente. Aí, em 2004, o Elton obteve êxito, foi eleito. Qual a sua opinião sobre a administração do Elton, 2004, 2008? Eu lembro muito bem de uma obra histórica, né, que era um sonho de muitos, que era Água Doce, né? Na verdade, assim, o Elton, ele teve muita dificuldade na primeira gestão porque tinha muita coisa a ser feita, né? E, para mim, eu acho, não sei a opinião dele, mas eu acho que a diferença de voto que ele teve, que foi tão grande, foi prejudicial para ele. Por que foi prejudicial, muito? Porque, assim, ficou sobre ele uma carga muito grande. Porque eu imagino que a cobrança em cima dele foi gigante. Porque realmente foi uma maioria esmagadora. Foi a maior, o Elton, inclusive, ele teve a maior maioria da história política de Frecheirinha, se eu não estou enganado, em 2004, e em 2008 ele teve a menor maioria também da história política, que foi 67 votos. Foi exatamente por isso. Por quê? Porque o que aconteceu? Criou-se uma expectativa muito grande. Por quê? Porque lembra aquela história, porque era Van Dyck, Léo C, Van Dyck, Léo C. Então o pessoal queria mudança, né? Então quando há uma mudança, há uma expectativa muito grande. Então foi criado sobre ele uma expectativa enorme. Então, obviamente, que ele não conseguiu, entendendo? Suprir todas as necessidades, ele não conseguiu fazer tudo aquilo que se esperava. É normal. Então há o desgaste, né? Então, inclusive, eu até já conversei com algumas pessoas, eles concordam que realmente foi prejudicial isso daí para ele, porque aí realmente não dá para segurar. Aí veio a gestão do Carleone, você lembra, dá para pontuar algumas coisas positivas, negativas? Dá. O positivo é que os recursos do município eram muito escassos.
O Carliane pegou uma gestão com os cofres do município mesmo muito ruim, entendeu? O negativo, não? Porque é o seguinte, a gente era 1.0, a gente passou para 0.8. Isso aí é uma escala que se dá dos recursos que entram do FPM, entendeu? Então, quanto maior, mais recurso. Então, a gente tinha 1.0, caiu para 0.8, significa que caiu o recurso. Uhum. Então, assim, essa foi uma enorme dificuldade. Eu me recordo porque eu estava dentro. Eu sei do perrengue. É como se você acabou de casar e só tem um saláriozinho mínimo ali para se manter. E aí ele conseguiu, se você me perguntar qual foi o mérito maior do Carliane na primeira gestão, foi ele conseguir aumentar a arrecadação. Porque isso daí ajudou demais o município daí para frente, entendeu? Porque com as receitas aumentando, ele conseguiu, inclusive, fazer o que ele sempre queria, que era o Vale Gás. Ele só conseguiu fazer o Vale Gás depois que aumentou as receitas, né? Então, essa para mim foi realmente uma conquista que ele conseguiu, que até hoje se mantém, né? As receitas do município cada vez mais estão melhores, graças a Deus. Na época foi muito difícil. Essa foi a parte mais ruim que nós vivemos na época, né? Tica, ele conseguiu uma reeleição. Não foi uma reeleição tão apertada, né? Não foi folgada, mas não foi uma reeleição tão apertada. Mas com 2 anos depois, ele, infelizmente, ele foi... 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, ele foi afastado, né? Que no Brasil não tem cassação, mas é como que fosse, né? Como que fosse o impeachment, né? Ele perdeu os direitos políticos naquela época, não, né? Foi por 8 anos. Foi, né? Perdeu os direitos políticos e foi afastado do cargo eletivo, né? O cargo de prefeito. Tica, qual a sua opinião sobre aquela situação? Olha, Moitinho, assim, eu sou suspeito de falar porque eu estava dentro, né? Mas eu vou Sim. falar como cidadão, entendeu? Sim. Eu acho que foi injusto. Por quê? Porque foi uma infantilidade que ele cometeu, porque todo mundo sabe que na época lá que ele resgatou o 1º de maio, o 1º de maio era uma tradição... Para aquela situação não teve dano ao erário. Exatamente, ó. Houve um resgate da tradição de Frecheirinha, que o 1º de maio realmente é que era muito bom, principalmente eu tive uma dica, houve um resgate muito bom, o pessoal gostava demais, a gente conseguia muitos brindes mesmo, e não havia, entendendo? Dentro desses brindes, nenhum valor que era gasto do erário público. A única coisa que a gente gastava era apenas com a estrutura, que inclusive da primeira vez foi um caminhão, então não teve uma estrutura. A gente conseguia mesmo arrecadar os empresários, os comerciantes, a gente conseguia muito mais de 100 brindes. E aí, no final, o que acontecia? O pessoal dava dinheiro. O pessoal ficava ali no entorno. Os próprios empresários. O pessoal ficava bebendo ali nos bares e tudo mais, aí dava. Me lembro como hoje o finado Mirosa, que Deus o tenha, ele fazia a vaquinha ali, saía arrecadando de um e do outro. Aí o Carliane daí e fazia o sorteio, que a gente entregava uma fichazinha, e aí as pessoas recebiam essa ficha com a numeração, e aquele número saía, você recebia o prêmio. Era muito prêmio. Então, assim, todos aqueles brindes, aquele dinheiro que era dado, não saiu dos cofres públicos. Então, não houve prejuízo ao erário, entendeu? E aí, infelizmente, ele foi condenado, eu acho injustamente, porque realmente ele não roubou. Ele não pegou os cofres públicos e dilapidou. Ele simplesmente continuou uma tradição. Por inocência, ele não era para ter estado lá. Entendeu? Esse foi o problema. Ele era para ter deixado as pessoas, ele não era para estar lá. O ruim é porque ele gostava. Ele fazia questão de estar junto. Para ele era um prazer estar ali. E aí foi o grande problema. Prejudicial a ele. Foi prejudicial porque, assim, aos olhos da justiça, tá entendendo? Ele está dando dinheiro, né? Aí é como se estivesse usando a máquina pública e realmente não era. Os brindes eram doados. Assim, eu achei uma injustiça, tá entendendo? Infelizmente, hoje em dia, a gente vê cada aberração, que eu não vou entrar em detalhes, né? Cada aberração jurídica, pessoas sendo soltas aí, pessoas sendo presas, que se você for olhar, é uma injustiça total, e para mim foi uma injustiça grande nessa época. Eu acho que ele deveria ter terminado o mandato e aí entrado outro e seguido. Essa ruptura não foi legal. Na verdade, eu lhe digo com toda razão, Moitinho, com toda sinceridade, quem perdeu foi Frecheirinha. Por quê? Porque ele estava na gestão
já tinha conseguido recursos, estava fazendo excelente gestão. A segunda gestão do Carlinhos estava muito boa mesmo, elogiada por todo mundo. Aí houve a ruptura. Aí entra o outro prefeito e aí começa tudo de novo, todo aquele detalhe. Então, houve um atraso aí, entendendo? Para o município, eu acho que foi prejuízo. Aquela quebra de segmento acabou que, querendo ou não teve jeito de não ter um atraso. Atrasa, prejudica no mínimo 6 meses o município, porque vai começar, tem novas licitações, entendendo? Muda tudo, então há um atraso de fato. Na verdade, foi prejudicial para o município, na minha opinião, e uma injustiça. E depois o Elton passou aí esses 6 anos e meio, né? E atualmente o Francisco Mesquita Portela, mais um que é da família Elias, né? Não sei se é o segundo prefeito, né? Que primeiro foi o Zé Maria Elias, né? Se eu não estou enganado, é o Gargamel Elias, você sabia? Não, estou sabendo agora. Pois ele é Elias. Ele é Elias. Né? É ligado à família do Zé Maria, né? Apesar de não ter no sobrenome, mas ele é Elias. Aí assim, Moita, aproveitando o ensejo, eu fiquei assim, na época eu sofri muito com isso, sabe? Porque quer queira, quer não... Ainda voltando... voltando para encaixar no Gargamel, sabe? Uhum. E aí eu fiquei assim, desanimado e eu perdi o interesse de participar de política, né? Porque eu era muito ativo. Todo mundo sabe que realmente assim, eu sou daqueles que assim, eu não sei ser morno. Ou eu sou frio e eu sou quente. Eu não sei ficar, não tem a questão no meio termo, né? No meio termo, ficar em cima de muro, só não. Nem que eu me lasque. Se eu estou de um lado, eu estou de um lado. E eu acho que tem que ser assim, né? Infelizmente, nem todo mundo é assim, mas é o meu jeito. E aí, essa última campanha, eu me afastei. Não fui procurado, eu disse, rapaz, não quero mais não, realmente, porque é muito desgastante. Moitinho, olha, para quem está dentro de uma prefeitura que tem responsabilidade, é um fardo grande. Eu não dormia mais, eu mal comia, entendeu? Eu adoeci, eu tinha que estar tomando remédio para dormir, porque você assimila os problemas para si. Quando a pessoa tem responsabilidade, trabalhar dentro da prefeitura não é fácil. Entendeu? As pessoas que estão lá dentro sabem. Quando a pessoa não está nem aí para nada, é fácil, é a coisa melhor do mundo. Mas quem tem responsabilidade, que se preocupa... Então, assim, como eu saí daquela forma que foi, vamos botar para fora, eu disse assim, bom, de repente é algo bom. E para mim foi muito bom. Entendeu? É até chato dizer isso, porque eu estou ofendendo muita gente, né? Mas assim, para mim, para minha família, foi muito bom. Porque eu voltei de novo para a minha família. Eu não tinha mais tempo para a minha família, não tinha. E aí eu disse assim, não, sabe de uma coisa? Eu não vou mais me envolver, eu não quero mais essa vida para mim. E realmente não me envolvi. Não me envolvi. Só que aí, quando foi em novembro, que passou a eleição, aí eu fui procurado. O Gargamel me procurou, eu tenho muita amizade com o filho, com o Carlinhos, né? Essa amizade a gente manteve, e aí ele me procurou, me convidando para ser secretário, e eu não aceitei, até porque eu estou trabalhando para me aposentar, e se eu sair, me prejudica, né? Por exemplo, para eu não me prejudicar, eu tenho que ser secretário de Educação, mas eu nunca quis, porque eu aproveitei a oportunidade para justamente exercer minha profissão de administrador, né? Então, foi uma oportunidade muito grande. E aí eu disse assim, eu não quero, porque vai me prejudicar. Tanto é, Moitinho, assim, que eu saí da educação e vai me prejudicar 6 anos. Eu vou ter que pagar esse coisa para eu poder me aposentar, porque o professor ele tem 5 anos a menos, você sabe, né? Por exemplo, se a pessoa precisa passar 30 anos, 35 anos, o professor passa 30. E aí eu aposentadoria especial. Né? Eu perdi. Eu vou ter que pagar, eu vou ter que passar mais tempo trabalhando para poder me aposentar. Então, assim, houve esse... E aí, se eu saísse de novo, aí é que eu acho que eu ia ficar gaga e nem me aposentar. Ele entendeu, mas ele pediu para eu ajudar, né? Aí eu estou lá colaborando da forma que eu posso, porque a minha profissão, eu sou coordenador agora no teu custódio, tenho minhas responsabilidades, mas, assim, na medida do possível, eu contribuo. Eu não tinha essa informação, eu não sabia. Você participa de forma externa, né? É isso? Eu auxilio, entendeu? Eu sou um auxiliar, o Carlinhos
me pediu muito também, o próprio prefeito foi, eu disse, não, eu posso ajudar, eu contribuir com a minha experiência. Mais na amizade. Mais na amizade mesmo para ajudar. E assim, eu me sinto feliz, sabe, assim, de poder ajudar. Entendeu? De poder ajudar. Eu não tinha nenhum contato com o Gargamel, entendeu? Como eu falei, não trabalhei na campanha. Inclusive, politicamente, a gente sempre foi adversário, né? Porque ele era vice do El, tudo mais, eu sempre fui da outra política, né? Mas assim, foi uma surpresa para mim. Eu fiquei feliz e assim, eu tenho que honrar. A pessoa confiar em mim, eu crio para mim uma responsabilidade muito grande, sabe? Então, ele criou essa responsabilidade, ele pediu para eu ajudar, e assim, como eu estou falando, eu estou contribuindo da melhor forma possível para ajudar o município. E assim, eu gosto, eu me sinto bem, sabe? De estar podendo ajudar. E assim, eu desejo, sabe? Eu desejo... Na verdade, eu sempre desejei para todos. Porque o que é errado, Moitinha, é você desejar que dê errado. Porque quem sofre é todo mundo. Imagina que você votou numa pessoa e o seu candidato perdeu. Aí você fica torcendo para dar errado. Não pode, porque quem perde é o município. Então, todos os prefeitos, a gente tem que torcer para dar certo. Você tem que ser uma oposição responsável. Cobrar aquilo que está errado, denunciar o que está errado, beleza. Não, o Gargamel, ele é só aqui, até dando uma reforçada aqui, quando eu falei que é porque, assim, eu tenho medo até dos vices que passaram aí ficar com raiva de mim, né? E o que está, né? Mas, na verdade, eu quis dizer, na verdade, estava só complementando ali o que o Gargamel, quando o Gargamel era vice, ele não aprendeu nada que a pessoa, o cara é vice-prefeito, ele diz assim, não é bem assim. Talvez ele aprendeu mais da política no tempo que era vereador, que não tem muito a ver com o prefeito, que no tempo que era vice, né? Mas, bem, aí voltando aqui, o Gargamel é meu amigo, mas é assim, Gargamel. E Tica, né? Carlinho, que também é outro amigo meu de muito mais tempo. Se tiver beleza, a gente está aqui para elogiar, está aqui para mostrar, né? Para convidar, para explicar com mais detalhes, né? Porque às vezes eu não vou saber de tantos detalhes assim, mas também se tiver errado eu estou aqui para criticar. Eu sou amigo? Sou. Amigo da pessoa física, do Gargamel. Do gestor, não. Do gestor, se estiver fazendo besteira, a gente critica. Né? Até porque você tem que fazer o seu papel como cidadão, né? E você é um comunicador. Então, assim, você tem, quer queira, quer não, uma obrigação para com a comunidade, para com a população. Você não pode simplesmente negligenciar. Você tem que realmente fazer seu papel. E é como eu falei, eu não o conhecia, entendendo? Como eu falei, auxilio no que for possível. Ele está aprendendo, né? Porque é realmente totalmente diferente. Ele até confessou, rapaz, eu sei ser vereador. E aí, algumas coisas ele precisa realmente aprender, né? Porque o gestor ele tem umas atribuições a mais, né? Tem uns compromissos a mais que precisam ser realmente, em certo momento, precisa ser firme. Se você me perguntar assim, diga, qual a crítica você faria ao prefeito hoje? Eu diria... ele precisa aprender a dizer não em algumas situações. Porque vai ter momentos, Moitinha, que ele não vai conseguir segurar o sim para sempre. Isso daí ele vai aprender na marra, como diz o Matuto. Então, assim, sempre que eu estou perto dele, eu sempre digo, olha, prefeito, você tem que ser agora, você está na cadeira de um gestor, e gestor carrega consigo atribuições que você precisa aprender. Então, você tem momentos que você vai ter que dizer não. E não é um não querendo mal de ninguém, não. É pensando justamente na gestão, de um modo geral, entendeu? Enfim, eu desejo sucesso a ele e a todos os políticos, entendeu? Você nunca pode, é importante, internauta, você aprender isso. Nunca queira que dê errado. Não é porque você é adversário que dê errado, não, de forma alguma, porque quem perde é a população todinha. Todo mundo perde. Verdade. Até porque, como eu falei com ele, no dia que ele assumiu, eu acho que assim que ele ganhou a eleição, eu chamei ele na primeira semana logo, e depois dele prefeito, eu peguei e disse, Gargamel, você de hoje em diante, você não está mais em campanha política, hoje você é prefeito de todos e que todos torçam para uma boa gestão e que você assim faça, né? Foi mais ou menos assim que a gente conversou sobre isso. Ele, não, de hoje em diante eu sou prefeito para o povo, sou prefeito do povo. Então, não é prefeito de quem votou em mim. Agora, sim, uma coisa que eu posso afirmar, porque eu estou assim, mais próximo a ele, vontade
ele tem de acertar. E ele tem realmente um amor muito grande pela população, pela Frecheirinha, sabe? Se depender da vontade, do desejo dele, vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar para o bem de todos, né? É para o bem de todos. Verdade. Tica, eu queria que você deixasse aqui um conselho, uma mensagem ao povo de Frecheirinha. Estamos num período, do jeito que o ano está passando rápido, já se aproximando dos festejos de Nossa Senhora da Saúde, que marcou nossa infância, nossa adolescência, com as missas, com aquelas festas, né, os encontros dos amigos ali, do pessoal que vinha de fora. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem, principalmente relembrando esses detalhes, mais ou menos por aí. Bom, primeiro agradecer, viu, Moita? Muitíssimo obrigado por essa oportunidade de estar aqui e vamos marcar o encontro com os colegas para a gente fazer uma resenha aqui bacana. Desde já sintam-se convidados, parceiros. E assim, o que eu desejo, Moitinho, para a minha cidade, porque assim, eu sou de Frecheirinha, eu gosto de Frecheirinha, eu nasci aqui, se Deus abençoar, eu vou morrer aqui. Então, uma pessoa que... Tá com cabelo branco e Frecheirinha, né? Fincou raízes desde a década de 70, que eu sou de 70, 13 de agosto de 70, tá bom? Então, eu vou fazer 55 anos agora e eu tenho orgulho da minha cidade, né? E eu fico muito triste quando eu vejo alguém desejando que dê errado. Por isso que eu quero que, independente, pessoal, de política, independente de lado político, sempre desejo o bem da sua cidade. Faça de tudo para ajudar a sua cidade. Trabalhe, se desenvolva, prospere, crie seus filhos, eduque-os, incentive para o bem. Entendeu? Fiquem atentos, porque, como eu falei outrora, pessoal, a educação a gente faz em casa, não é no colégio, não. Não delegue essa atribuição. A educação dos seus filhos você tem que dar. É muito importante isso. Você fazendo sua parte como cidadão, eu tenho certeza que dá certo. E todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo sua parte, eu tenho certeza que vai dar certo. E o que eu desejo, que todo mundo prospere. Moita, tem uma coisa que eu me sinto feliz, sabe? Quando eu vejo alguém bem, eu fico muito feliz. Porque quando alguém está bem, isso daí contribui para o entorno. Se um empresário está bem, ele está prosperando, ele vai conseguir mais emprego. Se um pai de família está bem, ele vai conseguir dar uma educação melhor para os seus filhos. Ele não vai precisar de um parente para pedir ajuda. Então, desejo bem para as pessoas. Não quero o mal de ninguém, não, até porque volta para si. Entendendo? Eu acho que o que está faltando mais é isso, muito. Tá entendendo? As pessoas terem mais empatia, mais amor, mais desejo que as pessoas dê bem. Eu sempre digo que é muito fácil você se comover com a dor. Quando alguém morre, quando alguém está doente, todo mundo se reúne, fala e tudo mais. Mas quando a pessoa prospera, o fulano comprou um carro novo, às vezes se incomoda, né? Você consegue ficar feliz? Essa é a parte difícil. Entendeu? Então, se sinta feliz se um colega seu está prosperando, se sinta feliz se alguém está bem, porque isso daí, pessoal, traz para você também benefícios. Desejar o mal, querer o mal dos outros, não é legal, acaba voltando para si. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus os ilumine, que os guarde, que os proteja. Fiquem na paz de Deus. Bom, e muito obrigado, Moitinha. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Tica. Obrigado, meu internauta. Valeu, beijo no coração. Tchau, tchau. E até a próxima, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.